Muitas vezes você tem aquela ideia maravilhosa para a sua história, uma timeline perfeita, construção de personagens impecável e toda a estrutura preparada para ser lida. Mas quando você vai pegar e começa a escrever e manda para alguém ler, a pessoa olha aquela sua primeira página, olha o seu primeiro capítulo e faz então não sei se eu vou continuar lendo. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas que o que vocês não devem fazer na sua primeira página, no seu primeiro capítulo, para conseguir fazer com que os seus leitores continuem lendo as suas histórias e aproveitem melhor os seus world building. E isso também serve bastante para a dica de mestre quando for iniciar uma narrativa. Quer saber mais? Então sim, bora! Alô, irmãos, tudo bem? Aqui é o Fábio Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre a primeira página. Já falamos várias vezes sobre a primeira página, mas hoje eu vou trazer algumas dicas do que você não deve fazer. Já trouxe dicas do que você tem que fazer e hoje eu vou trazer dicas de como você pode evitar aqueles pequenos problemas. O vídeo que eu usei como base de roteiro vou deixar aqui na descrição, caso você entenda de inglês, pode ir conferir. Já aproveita, já deixa o like e se inscreve no canal se você gosta de narrativa e entende de world building. Se não, vê o vídeo até o final e depois se inscreve se esse conteúdo for bom para você. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é que normalmente isso pode até funcionar com o YouTube, mas para sua narrativa não é interessante, que é o clickbait. Trazer aquela sua primeira frase incrível que você mostra e nos campos draconianos mostravam-se a verdadeira guerra que estaria por detrás de tudo isso. Aí acaba a sua primeira frase e nada acontece. E era uma vez um camponês que não sei o que, blá. Então essa sua primeira frase trouxe um clickbait, uma mentira gigantesca. Ah, mas Rafa, eu vou trazer a guerra. Beleza, você pode até trazer a guerra, mas essa primeira frase já promete para alguém que vai ter uma guerra que vai acontecer, que já vai ter num flow, que já vai ter isso, aquilo e outro, e já vai estar acontecendo, e você simplesmente joga uma frase que ela é realmente muito boa, porém você volta no tempo de uma maneira tão absurda que simplesmente não faz sentido. Então a ideia aqui da sua primeira frase, trazendo sua primeira página principalmente, é cuidado com mentiras, cuidado com promessas, cuidado com clickbait. Verdades precisam ser ditas e verdades precisam ser consagradas, verdades precisam ser concretas. As suas primeiras ideias, suas primeiras frases, o primeiro capítulo, a primeira página principalmente, precisa trazer uma fluidez narrativa juntamente com essa ideia de que se você prometeu na sua primeira página X, ao virar a próxima página não ter essa cumprida dessa promessa, pode ser um problema. Outro fator que é interessante, que tem que ter cuidado com o clickbait, é a questão do gênero, do público, do enredo. Você já começa a sua primeira página com um texto extremamente reflexivo, profundo, sombrio, e a sua história vai ser de um romance. Claro que pode ter um romance sombrio, mas já na sua primeira página você precisa demonstrar um pouco desse sombrio com um pouco do romance, para que a pessoa entenda que aquela história vai ser tratada um romance e vai ser tratada algo sombrio junto. Então você precisa deixar na sua primeira página muito claro para o seu leitor, muito claro para aquele que vai usufruir da sua história, qual que é o tom da história, quais são os timbres da história, qual seria o gênero da história, qual seria a proposta da história. Então o interessante aqui, e realmente tem que tomar muito cuidado com os clickbaits, com as frases e as ideias e as primeiras páginas que vão levar o leitor para um caminho, mas que na verdade isso não faz sentido aqui. A segunda dica é a fluidez narrativa. Cara, mas Rafa, eu posso fazer uma fluidez mais rápida, eu posso fazer uma fluidez mais devagar, eu posso fazer uma fluidez mais intrincada. Claro, dependendo da qual a proposta da sua história, dependendo da qual a proposta da sua narrativa, a fluidez precisa fazer jus a ela.
Se por acaso você vai fazer uma história que é muito dinâmica, muito direta, muita aventura, muita fantasia, muito, fazer uma história dinâmica com trechos rápidos, com parágrafos pequenos, com linhas rápidas, com fluidez direta, perfeito, você vai estar mostrando aí diversos elementos que, novamente, vão trazer a ideia à primeira ideia, trazer a proposta logo no começo, porque você vai estar mostrando para os seus leitores qual é a proposta principal daquilo que você está trazendo. Mas se por acaso você for trabalhar com uma ideia um pouco mais devagar, a sua história tem que pedir algo mais devagar, trazer uma reflexão, puxar para o introspectivo, falar de algo que mexe com os sentimentos e Deus, e vai, que vai, que vai. Então isso você mostra que existe sim toda essa fluidez mais devagar. Se por acaso é um personagem extremamente caótico, extremamente com toque ou com algumas distorções no seu psique, ter história travada porque mostra que o personagem também é um tanto travado, ou mostrar que ele tem tantos medos, tantas aflições, tantas fobias, tantas tristezas, que a história parece que não vai pra frente como se fosse realmente a psique daquele personagem. Então aqui você precisa entender que ter uma fluidez precisa ser jus à sua narrativa. Então cuidado com a quebra da fluidez quando tem, por exemplo, uma quantidade massiva de descrição e começa e vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Ah, mas Rafa, Tolkien, ele é o pai da fantasia. Sim, ele é o pai da fantasia, tipo 30, 40, 50 anos atrás. Então você pode sim ter uma literatura tolkieniana, só que cuidado, porque a forma como você vai abordar a sua história pode gerar uma certa quebra de fluidez. Se você quiser construir dentro do seu público, dentro da sua narrativa, a proposta de que eu quero que as pessoas que vão ler já estão acostumadas com essas vomitadas descritivas, ok. Só que cuidado, porque Tolkien não é simplesmente um vômito descritivo. Ele traz diversas funções narrativas para toda aquela descrição, que esse é um outro ponto que você tem que tomar cuidado. Quando você for descrever essa fluidez dentro da narrativa, você tem que evitar a quebra de ideias. Ou seja, quando você for construir uma ideia ou transformar ela numa parte descritiva, aquela descrição precisa ter mais do que uma função. Aquela função de que você vai mostrar o seu personagem enquanto desenvolve a história, enquanto apresenta o world building, enquanto você mostra algo acontecendo, por exemplo. Quanto mais funções vocês derem para a sua narrativa dentro das suas descrições, dentro daquelas palavras, aquilo vai fazer mais sentido. Então as pessoas pensam que fazer uma história extremamente rápida é algo legal? Não, se não puder fazer uma fluidez decente. Uma história intrincada com uma descrição muito mais massiva, a mesma coisa. Então quando você for descrever as suas histórias, for fazer a sua narrativa, for construir aquele seu parágrafo, tome cuidado com principalmente o fator de não deixar chato. Seja ele por estar rápido demais, seja ele por estar lento demais, seja ele por qualquer motivo. Então as descrições precisam ter esse jus. E uma coisa que é realmente importante, não pense que tudo aquilo que você está colocando é realmente importante. Ah, mas Rafa, as pessoas precisam entender exatamente a cor daquela árvore, porque aquela árvore, se aquela árvore for verde, amarela ou tons de verde, faz uma diferença realmente para a narrativa? Ah, faz. Então apresente de uma forma que seja legal, uma forma que seja interessante, uma forma que faça realmente trazer aquela curiosidade. Mas se a gente falar assim que os tons de verde, que não sei o que lá, e papapá, e fica com aquele pensamento tipo, tá, beleza aí, botânico, e aí? O que mais vai trazer para mim? Então cuidado com esses ritmos narrativos que você for desenvolver, porque ele realmente precisa fazer jus àquilo que você quer. Cuidado com parágrafos grandes, se for ter parágrafos grandes, que tenha uma fluidez interessante, que seja relevante e que principalmente traga mais de uma função para aquela mesma página. O próximo erro que muitas vezes a galera coloca, principalmente nas suas primeiras páginas, é que o que a tua história tem de especial? O que ela tem de única? Ah, mas Rafa, eu já tenho que jogar todo o plot em cima daquela página? Não. Mas se seu universo vai trazer algo futurista mais biopunk,
mostre que é biopunk. Se por acaso a sua história vai demonstrar que vai ter guerras intergalácticas, mostre elementos que tragam isso. Se quer fazer uma história onde vai ter um romance proibido entre um slime e a deusa da podridão, mostre já elementos disso. Então mostre para os seus leitores quais são os elementos únicos que vai ter na sua história. Ah, mas Rafa, como eu, mestre, vou fazer isso? Começa a descrição daquela cena inicial com um elemento que seja característico do seu cenário, ou característico daquela narrativa que você for achar interessante. Se por acaso você pretende fazer uma sessão de RPG onde tenha lá diversos bang-bangs de arma laser e tudo mais, já começa a descrição da cena, por exemplo, de chegar um xerife biônico com uma bazuca na mão e várias armas lasers em volta. Pô, quer dizer que existe arma laser aí, pode ter que ter um Big Bang, porque né? Então é interessante aqui que quando você for mostrar a sua história, mostre o porquê carambas eu vou ler você, eu vou jogar a sua ideia e não vou fazer outro. Com tantos livros de fantasia, com tantos livros de terror, com tantas histórias fantásticas, por que eu vou parar para ver a sua e não de outras pessoas consagradas ou até mesmo de algum outro Zé Bunda que tiver por aí? O que tem de especial? Me convença logo nessa sua primeira página a virar para a próxima. E assim conseguir ter vontade de virar para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima. Porque elementos narrativos, principalmente de ideia de construção de universo, precisam ser uma coisa que a gente chama de voz. Qual é a voz que você quer trazer? Qual que é o gênus loci da sua proposta? Se você fosse resumir tudo o que você construiu em 3 palavras e uma frase, qual que seria? Qual seria aquela descrição que, se você tirar algumas delas, deixa de ser a sua ideia? Então, quando você for apresentar o seu universo, apresentar a sua história dentro da sua narrativa, naquela primeira página, tente fazer a concentração de toda a sua proposta ali dentro, mostrando também a sua voz, mostrando também a sua ideia, o seu estilo, o seu formato, as suas peculiaridades. Fazer com que as pessoas entendam e gostem e fiquem cativadas por aquilo que você tem. Porque aquela primeira página realmente é a thumb do seu vídeo. É aquela primeira frase de impacto daquele seu discurso. É a foto do seu Instagram e todos aqueles primeiros elementos que quando a pessoa vê e pensa, será que vale a pena investir o meu tempo, que é algo tão precioso hoje em dia, para ver essa história, ou vou me arrepender futuramente? Essa primeira página precisa mostrar para todo mundo o quão isso é importante. Então cuidado, porque uma coisa importantíssima que a galera esquece é que o seu livro, ele é toda uma caminhada. E a primeira página é aquele panfleto, aquele outdoor que vai dizer: venha, faça, vale a pena, caminhe nessa jornada. A quarta dica que eu quero trazer para vocês, ela vai se estender futuramente num próximo vídeo. Mas eu vou trazer já elementos que são interessantes aqui para vocês. A próxima técnica é realmente a palavra técnica. Existe tecnicismo específico para a primeira página? Tem. A primeira página, como eu disse para vocês, é aquela primeira chamativa. Claro que a capa do livro, o título do livro também vai ajudar, principalmente se você está numa livraria ou você está colocando o seu livro no e-book. Mas se a pessoa já pegou ou você já entregou a história e agora ela vai ler para saber se ela vai continuar ou não, ou se vai pegar aquele livro e passar para frente porque ela não garante que vai ser uma boa leitura, então é a primeira página. E a primeira página se possui diversas técnicas diferentes. Gatilhos mentais, apresentação de diálogo, tom da história, timbre, narrativa, fluidez. Existem N técnicas diferentes que você pode utilizar para deixar a sua primeira página muito interessante. Você pode começar com um diálogo, já mostrando as características daquele personagem que vai ser feito. Você já pode começar a história na cabeça do protagonista para entender quais são as relações que ele tem com o universo. Você já pode começar com uma cena dizendo que
isso que vai acontecer durante toda a história, ou qual é o princípio. Você já pode começar com o seu sistema mágico, com o seu world building, com uma criatura, com um sistema que você achar interessante. Sistema econômico, sistema de tecnologia, sistema mágico, sistema educacional, sistema de transporte, sistema burocrático, qualquer coisa. Então, quando você for trabalhar com as técnicas, é algo importante. Futuramente eu vou fazer um vídeo trazendo algumas ideias de como você pode começar a sua história. Uma delas até já disse nesse trechinho, mas a ideia aqui, o princípio aqui são diversos elementos de que, sim, a sua história para construir um livro, uma crônica, um conto, uma noveleta, um romance, uma saga, todo esse estilo narrativo possuem técnicas diferentes para serem construídas. Cada uma das narrativas possui ideias diferentes para serem construídas. E a primeira página também tem uma técnica específica. Construir uma ideia, construir uma coleção, construir uma fluidez, entender a diagramação, porque muitas vezes a galera coloca um final de frase onde não cria um gancho para a vontade de ler. Ou às vezes coloca um ponto final que realmente é um ponto final, tão ponto final que você pensa, tá, ele fechou aqui. Vai começar uma nova narrativa na próxima página. Então, um princípio também é a parte diagramativa do negócio para dizer, ao terminar com uma vírgula aqui, o que tem na próxima página que eu preciso virar para conseguir entender o que está acontecendo e essa curiosidade? Ou, com esse ponto final, a pessoa, puta, mas será que acabou aqui? O que tem depois? Por que eu deveria? Será que eu vou? Então existem tantas ideias, não apenas na parte textual, mas o como você termina a sua página com um parágrafo, ponto, um espaçamento, para ir para a próxima. Tudo isso é técnica de primeira página. Uma outra coisa que é muito comum e errar logo no começo, principalmente em livros de fantasia, ficção científica e a galera que é ficcionada no world building, que é descrever demais. Mas esse descrever demais não é igual ao outro ponto que eu estava dizendo da parte macarrônica de um texto propriamente dito. Esse descrever demais, na verdade, está falando mais da urgência. É aquela urgência de que eu preciso mostrar meu sistema mágico, eu preciso mostrar o meu vilão, eu preciso mostrar o meu protagonista, eu preciso mostrar a minha cidade, eu preciso mostrar meus vilões, eu preciso mostrar isso, eu preciso mostrar aquilo, eu preciso mostrar aquilo. É você querer colocar na sua primeira página tanta informação, porque tudo é necessário. Não porque a cor do céu é necessária para entender como funciona as transformações do sistema. Eu preciso mostrar o sistema mágico porque tal coisa vai acontecer. Eu preciso mostrar a minha cidade, eu preciso mostrar as minhas raças, eu preciso mostrar... Tudo isso preciso mostrar porque a história só vai conseguir ser entendida depois que a pessoa entender tudo isso. E ainda preciso mostrar todas as características do gênero narrativo, porque o terror psicológico que eu vou fazer é em cima dessas construções da psicologia humana, em cima das realidades. E eu preciso fazer tudo isso dentro dos 4 parágrafos, porque a história precisa começar o mais rápido possível, porque tudo isso vai acontecer dentro de 5 páginas de histórias totais. Então cuidado com quanta informação você vai descrever, porque dependendo de quanto você for construindo, coisas precisam ser desenvolvidas. Se você vai construir todo um sistema mágico, todo um sistema de política, de economia, do vilão, do arco, de tudo isso, saiba que isso precisa ser desenvolvido. Se a tua história vai ter 5 páginas, o que de tudo isso que você fez, qual é o recorte que você vai fazer? Ah não, eu vou fazer 5 livros. Então beleza, desenvolve tudo aí que você quiser desenvolver. Mas lembre-se, estamos falando de primeira página. O que é o essencial? Qual que é a essência que você vai trazer? Qual que é a ideia narrativa que você vai colocar para que a gente consiga ver? Para a gente conseguir ter a vontade. É aquele primeiro capítulo da série, aquele primeiro volume interessante, é aquela primeira ideia que você precisa para falar assim, caramba, que coisa incrível. Então, quando você for fazer a apresentação do seu universo, da sua história na primeira página, cuidado com a parte vomitada de todas as informações necessárias para isso, porque não é tudo isso. Mas, Rafa, e aí? Quer dizer que eu tenho que ser um puta fucking especialista de todas as técnicas e tudo mais para fazer a primeira página? Não. Isso é a próxima dica. A galera quer tanto que seja perfeito tudo logo de cara
que fica uma bosta. Vai que vai, que vai, que vai, que vai e depois não vai. A perfeição vem com a prática, com o treino, com o estudo. Claro que com o tempo, com as habilidades, com tudo o que você vai fazendo, a sua primeira página vai ficando cada vez melhor e com isso vai desenvolvendo. Tanto que se for pegar as primeiras histórias de todos os escritores famosos que você conhece, é uma merda. E as suas histórias também vão ser uma merda no começo, é normal. Mas você precisa colocá-la, você precisa treinar. Então treine, escreva, desenvolva e faça aquele outro, mas se você for assim, não, eu acho que está interessante, manda para os seus leitores beta, manda para os seus amigos, para as pessoas que você confia que realmente vão te ajudar a desenvolver. Não simplesmente falar que não está perfeito, porque... Não, procure pessoas críticas que sejam interessantes. Existem leitores betas na internet, também são contratáveis tranquilamente. Mas começa e já vai. E a pessoa fala, não, pô, legal, gostei, eu acho que está interessante. Faz as correções que achar cabível e vai para a próxima página, meu querido. Termina o teu conto, termina a sua história. Não fique tão apegado na perfeição. Tudo que eu estou dizendo por aqui para vocês, obviamente, são técnicas, são ideias, propostas que eu já sofri muito. Claro que às vezes, uma vez ou outra, a gente assim, acaba se embananando na hora de fazer a primeira página, mas aí que vem as correções, vem os leitores betas, vem a galera público-alvo que vai lendo, desenvolvendo, entendendo e vai construindo, e você vai entendendo também a sua voz, construindo a sua comunidade e com isso vai desenvolvendo cada vez mais. As dicas, as primeiras 5 dicas que eu trouxe para vocês, é mais para você conseguir evitar e identificar antes de entregar para frente aquilo que você achar legal. Mas não precisa ser perfeito. Porque vira e mexe, tem alguns momentos onde você vai estar melhor, você vai estar pior e a técnica pode ir se embananando aí no meio. Mas desenvolva, não queira ser algo perfeito, porque a perfeição você nunca vai chegar. Pode ser maravilhoso, incrível, estupendo e fantástico. Porém, perfeito vai ser um tanto complicado, então, ficando bom, ficando maravilhoso, já vai pra frente, vira a próxima página, já escreve a sua história, porque todos nós queremos saber quais são as incríveis aventuras que os seus protagonistas, as suas protagonistas vão ser desenvolvidas. E você, mestre, mesma coisa. Mesmo que a primeira sessão tenha sido meio que em trancos e barrancos, faça ela, desenvolva e construa o restante da narrativa. Seus jogadores vão agradecer. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas do que você tem que evitar para deixar a sua primeira página bem mais legal. Obviamente, posso fazer vídeos dedicados, com certeza. Só deixar aqui nos comentários qual seria uma temática mais específica que você gostaria que eu aprofundasse um pouco mais. E sim, futuramente vamos ter um vídeo falando sobre algumas ideias de como você pode começar a sua primeira página, aí colocando em alguns tópicos. No vídeo base, o roteiro tem 6, mas eu vou trazer mais umas 3 novas para vocês. Ou, no caso, se eu for aprendendo um pouco mais nesse meio tempo, trago mais coisas para vocês, porque com certeza todo mundo quer ver a sua história, todo mundo quer ver o seu world building, mas a sua primeira página precisa fazer jus àquilo que você vai escrever. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!